Então, a meditação no budismo é uma ferramenta que a gente tem diante de várias outras ferramentas. Existe prática de meditação fora do contexto budista. Não falta opção por aí. E os benefícios são até comprovados pela ciência. Mas para os benefícios que o Buda tinha descreve nos seus ensinamentos, meditação sozinha não é o suficiente. E não vai muito longe. Precisa de vários outros fatores, né? Você vê, tem várias práticas, né? Tipo, que a gente faz, né? Só de fazer os cânticos, né? Gestos de respeito, reverência, humildade. Paciência. Fazer 108 não é fácil. Energia para fazer 108 vezes, né? Porque a mente preguiçosa fala o quê? Ah, não, para que fazer 108? É muito cansativo, eu quero ficar quietinho aqui. Quero ficar só quietinho aqui, observando minha respiração no sono. A preguiça quer isso. Para que fazer 108? É muito. Isso é a voz da preguiça falando. Então você vê. Você vê o que a gente faz com a nossa mente afeta a meditação e vice-versa. Então, como que a gente vive a nossa vida ao longo da semana, né? Então, assim, conter a mente, né? Conter a fala, conter as ações, né? Esse é um outro aspecto muito importante que o Buda coloca. No treinamento que o Buda deixou, chamado de tríplice treinamento, né? Treinamento de sila, virtude, conduta moral, samadhi, prática de meditação, de cultivo mental, e panya, de sabedoria. Então são 3 grandes divisões ali. E conter fala, ação e pensamento, né? Faz parte de sila, de virtude, né? Mas a maior parte das pessoas hoje em dia, né? Elas querem a paz. Elas querem ter uma mente pacífica, não querem ter estresse, mas elas não querem conter a mente. Elas não querem conter as palavras, e elas não querem conter as ações. Sendo que o Buda fala justamente o contrário, né? Para você ter uma mente saudável, você deve conter essas coisas. Então, assim, pessoas às vezes falta humildade, né? Ou não tem confiança no Buda, né? Para tentar entender como que é a forma hábil de fazer isso, né? Não adianta querer sentar em meditação e depois deixar a mente solta como um boi bravo solto por aí. Onde quer que dê na telha, a pessoa vai e segue. Surgiu um desejo, vai lá, a pessoa segue. Deu vontade de falar, a pessoa vai lá e fala. Deu vontade de pensar, a pessoa vai lá e pensa, sem pensar 2 vezes, se isso é hábil ou não é hábil. Você vê, para conter fala, ação e pensamento, né, a gente tem que ter presença mental em primeiro lugar. Como que a gente vai conter fala, ação e pensamento se não está presente, né? É como você querer monitorar o que está acontecendo na cabine do avião sem estar na cabine do avião. Como que vai ser possível? Você garantiu o que os pilotos estão fazendo na cabine se você não está na cabine? Ah, mas os meus pilotos são bons, eles são bons.
Tem certeza disso? O currículo dele estava bom, mas assim, será mesmo? Será que eles não estão brincando de apertar todos os botões ao mesmo tempo enquanto você não está na cabine? Então, primeira coisa essencial, né? Você vê, sati, essa presença mental, né? Que a gente cultiva fazendo butô, 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 butô. Ao longo do dia, né? Usando o budômetro, né? Ou usando uma japamala. Se a gente puder contar quantos a gente faz, é bom porque dá essa disciplina, né? Tipo, você olha no final do dia, opa, eu só fiz 100, nossa, eu tenho que fazer mais. Hoje foi um dia que eu fiz menos. Ou se a gente usa uma japamala, quantas japamalas a gente já fez hoje de budô? Ao longo do dia. É bom contar. É bom ter números. Porque números têm essa metrificação, né? Dá para ter esse feedback, né? Da nossa disciplina. E a gente vai facilmente observar que no dia que a gente fizer menos, nossa mente vai estar mais agitada e mais caótica. Ou mais raivosa, ou mais cobiçosa, ou mais sonolenta. A relação é direta. Quanto mais sati tiver, menos quilesa vai ter. Quanto menos sati tiver, mais quilesa vai ter. Mais obstáculo vai ter. Simples assim. Tanto que, tipo, quando o Ajahn falava de práticas para lidar com os obstáculos, né? Ele resumia numa frase, né? Enquanto o pessoal tem gente que fica lendo livros sobre 5 obstáculos, 10 mil jeitos de lidar com cada um dos obstáculos, né? Tipo, ele falava só que, tipo, se a mente tiver Budô, não vai ter os 5 obstáculos. Pronto. Numa frase. Se a mente tem os 5 obstáculos, é porque não tem Budô. Pronto. Explicou um livro de 200 páginas. Numa frase. Agora é pegar e fazer. Isso é ao longo da vida diária, ao longo do dia, né? Isso já vai ajudar a gente a ter presença mental e conter a raiva, conter a cobiça, conter a delusão, né? E tudo isso vai fazendo essa prática fluir melhor quando a gente sentar na almofada. Então, se a gente quer ser budista, né, se a gente quer seguir os ensinamentos do Buda, né, a gente tem que levar a prática a esse nível, né? Tipo, de integrar com a vida diária, né? Não é só mindfulness, não é só sentar na almofada e relaxar. Tem essa disciplina ao longo do dia, ao longo da vida toda. Se a gente quiser ter os resultados que o Buda descreve, que vão muito além de, tipo, não, como é que chama? A capacidade de relaxar, né? Capacidade de lidar com dificuldades, né? Capacidade de aguentar coisas difíceis, né? E o principal, né? De remover as impurezas da mente ao nível que elas não voltem a nascer de novo, né? Remover na raiz. Isso nenhum lugar que ensina mindfulness vai te ensinar a fazer. E não tem como fazer isso só com mindfulness. Precisa de muito mais do que isso. Mas remover na raiz, não volta a acontecer de novo. Agora, você podar a erva daninha com o carrinho cortador de grama, vai nascer de novo daqui a uma semana. Ah, mas eu sou feliz assim. Mas se você é feliz assim, tudo bem, você pode continuar fazendo isso, né? Mas se você quiser remover para não nascer de novo as ervas daninhas, então é preciso mais do que isso. Então, ver como sati é uma coisa essencial, né? E em termos de conter as ações, né, o Buda coloca 5 pontos, né, para os praticantes leigos, né, que não são monges, né, tipo observarem, né, tipo, como treinamento, né, para essa mente, né, para evitar as quilesas, as impurezas mais grosseiras da mente. Né, tipo,
E também evitar consequências ruins, né? Tanto agora como no futuro, né? O Buda fala de que existe essa questão de causalidade com relação às nossas ações, né? É algo que não é algo imediatamente verificável na meditação da maioria de nós. É uma peça do quebra-cabeça que às vezes, tipo, e não vai conseguir encaixar de imediato ali. Ou vai conseguir uma verificação de imediato. Mas praticando ao longo dos anos, né, essas coisas talvez se encaixem melhor, né? Apesar de a gente poder talvez não ter capacidade de verificar diretamente, né, a gente vai tendo uma confiança maior nessas coisas. Né? Não que seja importante acreditar cegamente nisso, né, mas à medida que a gente vai tendo mais confiança no Buda, né, a gente vai tendo mais abertura para tomar outros ensinamentos, que às vezes levam a nossa prática para um nível mais refinado. Então, em termos de ações, né, o Buda fala de 5 preceitos, né, que tipo, o Buda fala que existem não só o renascimento como seres humanos, né, existem mundos para cima e tanto mundos para baixo, né, renascimentos com muito mais sofrimento do que o nível humano, né. E uma das condições para a gente ser nascido como humano é a gente ter esses 5 preceitos, né, por ter cumprido esses 5 preceitos em vidas anteriores, né. E para manter esse status humano, né, mental, a manutenção desses 5 preceitos é importante. O Buda fala de evitar destruir outros seres vivos, né, matar outros seres vivos, né, sobre não tomar coisas que não sejam dadas, né, tipo, você não sabe se aquilo é de alguém, você não pega, né? Ou se você sabe que aquilo é de alguém, você não pega para você, não toma coisas dos outros, não rouba. Destruir seres vivos é sobre você destruir diretamente, né? Tipo, você intencionalmente matar seres vivos, né? A alimentação não entra nisso, né? Uma coisa é comprar carne de um animal que já foi morto, né? Outra coisa é você matar um animal. São duas ações completamente distintas, né? Tem uma relação causal, mas do ponto de vista dos preceitos, né? A questão é você não se envolver diretamente, né, com destruição de seres vivos. No Theravada, vegetarianismo não é uma questão obrigatória. O próprio Buda se alimentava de carne. Como monges, eles aceitavam o que era oferecido. Tinham condições especiais com relação à carne, né, que não foi suspeito de você ter ouvido ou visto que foi morto especificamente a pessoa, né. Nesses casos, eles evitavam o consumo de carne, mas fora isso, eles aceitavam o que era oferecido. Questão de... Então, evitar destruir seres vivos, primeiro preceito. Segundo preceito, evitar roubar, evitar você não tomar aquilo que é dado, né? Não roubar, não destruir seres vivos. Terceiro preceito com relação a relacionamentos, né? Tipo, conduta sexual imprópria, que seria, no caso, traição. Envolve essa enganação, né? E essa também ligado com cobiça desenfreada, né? Geralmente as duas coisas andam juntos, né? Mentira junto com cobiça desenfreada, não colocar barreiras na cobiça. Se a pessoa tem sila, se tiver... Você vê como que esses preceitos existem conter a mente, né? Ah, um bicho te irritou, você vai lá e mata. Né? Tipo, agora não, você vai ter que conter essa raiva, você tem que lidar com essa raiva e não transmitir aquilo como ação, né? A pessoa tem uma coisa e você não tem, né? Você tem que conter esse impulso de pegar aquilo que não é dos outros. Né? A pessoa tem um relacionamento, né? Tipo, ela não se envolve com outras pessoas, né? Tudo isso são treinamentos para a mente, né?
conter tendências mentais, né, que o Buda considera como prejudiciais. Né? Você vê, o principal é esse treino da mente, né? Todo o propósito é treinar a mente, né? Podar essas tendências impulsivas de cobiça, raiva e delusão, né? Quarto preceito sobre questão de compromisso com a verdade, né? Não mentir, né? Quanto de agitação vem na mente, de mentir, depois lembrar de qual é a história que contou, que jeito que não contou. De enganar os outros, né? De viver uma mentira, né? Tem gente que mente tanto ao ponto que vive numa mentira, né? A pessoa nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? Tanto que mente, né? E quinto preceito, né? Questão de intoxicante, né? Substâncias que intoxicam a mente, né? Álcool e outros intoxicantes, né? Drogas que intoxicam a mente, distorcem a mente, tornam a mente nebulosa, né? Então o Buda recomenda evitar essas coisas, que enfraquecem sati, enfraquecem a presença mental pouco que a gente já tem, né? Você vê, tudo isso são podas em tendências mentais, né? Se você olhar, o que acontece na mente para não cumprir os 5 preceitos, né? São tendências geralmente de raiva, de cobiça e de delusão desenfreadas, né? Então a pessoa podando essas tendências, né, você diminui torna possível a sua mente ter uma estabilidade maior, né? Que aí abre caminho para a mente progredir para níveis mais refinados, né? Quando o Lumpopia que veio aqui no ano passado, né, ele falou bastante sobre os 5 preceitos, né? Ele falou que tipo para ser budista, né, para merecer esse rótulo, né, pelo menos, né, tem que ter esse padrão de qualidade mínimo, né? Se não tem 5 preceitos, não pode se considerar budista, né? Porque esse é o padrão básico, né? Um nível mínimo de qualidade ali, né, para poder pregar esse rótulo, né? Ah, mas é o mundo moderno, as pessoas fazem outras coisas, ué. Mas o Dhamma, não, se praticado corretamente, vai dar frutos, independentemente da época, né? Se o Buda colocou tais princípios básicos, né, eles são válidos de forma atemporal, né? Não depende se é amanhã, se é hoje, daqui a 200 anos, né? Mas a mente gosta de arranjar desculpa, né? Mas meus amigos bebem, mas as pessoas mentem, mas no meu trabalho as pessoas mentem. Assim, use sua sabedoria, né? Há jeitos de lidar com essas situações. Ah, mas como é que eu vou sair com meus amigos? Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e forçar você a beber alguma coisa. Dá pra você. Ah, mas vai ser chato. Ué, vai ser chato. Você tem certeza que realmente vai ser chato? Você tomar um suco não vai. As pessoas vão questionar, ué, mas você prefere. Você estava preferindo se afetar pela opinião das pessoas que não praticam ou das pessoas que praticam, né? Nem recita no Metta Sutra, né? Não faça nada que os sábios possam vir a censurar. A gente está preocupado com que as pessoas que não são sábios vão censurar. Ou com que os sábios vão censurar. Então a gente tem que escolher quem a gente escuta como norte, né? Então, dá para lidar com essas situações, né? Dá para encontrar com os amigos sem consumir álcool. Pode ter alguns desconfortos, ter que falar algumas coisas, mas assim, use sua sabedoria. Há jeitos de lidar com essas situações, né? E à medida que a gente vai tendo outros companheiros do caminho que fazem a mesma coisa, né, fica mais fácil de seguir essas coisas, né? Ah, porque eu vou encontrar aqueles amigos eles se encontram com o propósito de beber, né? Então por que eu vou lá? Para que eu vou lá? Porque assim, as pessoas encontram para beber e aí falar mal dos outros, aí começa a ficar falando também, falar demais, jogar a conversa fora também é outro tipo de quileza, né? Tipo, você ficar conversando aleatoriamente, sem parar. Agitação mental, né? Tipo, fala descontida, né? Também gera agitação na mente depois. Né? Qual é o efeito que isso tem na nossa mente, né? Então a mente que vai tendo mais contato com o Dhamma, né? Que vai experienciando
sabores mais refinados com a prática do Dhamma. Ela vai tendo menos interesse com essas coisas, né? Vai ficando mais fácil largar essas coisas também, né? Então, assim, tem esses dois lados, né? Tanto o aspecto de, tipo, colocar um esforço em abandonar certas tendências que a gente talvez tenha, mas também com a própria prática do Dhamma e começando a experienciar mais resultado, né? É como se o nosso paladar ficasse mais refinado, né? A gente fica menos interessado naquele tipo de alimento para a nossa mente. Que a mente encontra uma satisfação maior praticando o Dharma, convivendo com outras pessoas que praticam o Dharma. Então você vê, sila é uma coisa que o Buda coloca como muito importante, né? E ao ponto do Luang Por falar que, tipo, para ser considerado budista, o padrão mínimo de qualidade são 5 preceitos, né? Tem muita gente que você encontra por aí, né, que tipo, a pessoa fala, não, eu sou budista, né, mas tipo, a vida é um caos, né, tipo, ah não, mas eu medito, mas os preceitos eu não concordo, né, tipo, como assim? Não concordo. Ou, sou budista e não concordo com anatta, né, tipo, não eu, né, tipo, as coisas não serem eu, né? Não concordo com isso. Curioso, né? Então, assim, à medida que a nossa mente vai se abrindo para outras coisas, a gente deve incluir coisas no nosso treinamento, né? Isso vai refinando a nossa mente e melhorando a nossa prática, né? Então você vê a questão de sati, presença mental, junto com sila, né? Porque assim, para a gente conter a fala, ação e pensamento, precisa ter presença mental, né? Vai vir um impulso e a gente vai ter que mudar ali naquele impulso, né? Vai vir um impulso de fazer algo e a gente não vai seguir, né? Só que o mundo hoje em dia defende muito fortemente seguir os impulsos, seguir as minhas vontades, seguir os meus desejos. Isso que o mundo moderno enfatiza. E a própria psicologia, às vezes, não ajuda muito nisso. Mas o Buda fala, não siga essas tendências. Isso não é você, isso não é parte de você, isso são as quilesas. Então, no budismo, dentro da mente, né, tem tanto o Dhamma como tem as quilesas. Né? Quanto mais a gente segue as quilesas, mais sofrimento tem na mente. Quanto mais a gente segue o Dhamma, menos sofrimento tem na mente. Isso é algo que a gente verifica pela nossa própria prática. E já seguiu as quilesas por bastante tempo, né? Então por que não experimenta seguir um pouco mais o Dhamma? E ver se as coisas não melhoram, né? Ter um pouco mais de abertura a tomar esses treinamentos, a levar a sério, né? Se a gente não consegue cumprir a risco os 5 preceitos, né? Colocar um esforço nisso, né? Vamos ver se a mente não melhora um pouco mais, né? E sobe um nível um pouco mais refinado, nossa prática se aprofunda, nossa mente tem mais estabilidade, né? Então, sila é algo muito importante, né? As pessoas ficam preocupadas sobre jhanas, né? Mas eu tenho que praticar os jhanas, eu tenho que praticar a concentração, tenho que praticar essa samadhi. A pessoa não tem nem sila ainda, né? Está preocupada com isso, né? A pessoa às vezes não compra os 5 preceitos, mas está preocupada em discutir o Abhidhamma, né? Está discutindo textos lá, né? Não tem utilidade. Se a pessoa não tem sila, né? Como é que ela vai... Não é assunto para ela, né? É que nem querer discutir física nuclear no jardim de infância. Não tem como discutir isso. Não estamos nesse nível ainda. E o Buda fala que se a mente tiver sila, isso já é uma causa próxima para a concentração surgir depois. Né? Essas coisas surgir por conta própria. Né? Você vê, tem muito mais coisa do que só meditação. Sobre como a gente vive a nossa vida, né? E, tipo, quanto de compromisso a gente está colocando, né? Quantos budôs a gente faz ao longo do dia quando a gente levanta da almofada, né? Quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, né? Tipo, quanto mais budô a gente fizer, mais fácil fica não seguir essas tendências. Quanto menos a gente fizer, mais difícil não seguir essas tendências fortes que surgem na mente. Então, se a gente quiser ter progresso, que não seja uma prática de final de semana, né? Seja uma prática o mais contínua possível, né? O topo, 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 topo. Então, assim, e aí sua mente vai ter progresso, vai ter resultado, e a mente vai querer fazer mais, e mais, e mais. E a mente vai progredindo, e vai vendo cada vez mais benefício, e integrar cada vez mais elementos do ensinamento do Buda, né?
essa mente vai ficando mais radiante, mais refinada. Naturalmente vai largando tendências prejudiciais. E a gente vai tendo menos sofrimento na nossa vida. E aí a gente vai tendo cada vez mais certeza de que tipo, só meditação não resolve nada, né? Só meditação é tipo colocar um remédio paliativo num paciente terminal. A gente tem certeza que o paciente vai morrer se não não fizer alguma coisa eficaz ali. A gente só dá um remedinho ali para ele não sentir dor, né? Tipo, mas o paciente vai morrer, com certeza. Então, se a gente quiser que o paciente não morra, a gente tem que fazer uma intervenção séria, né? Então, essa mente é a mesma coisa, né? Se a gente quer que essa mente afunde em sofrimento, a gente tem que fazer uma intervenção séria, né? E não dar uma balinha com açúcar. Então, é uma questão de pegar e fazer. Não precisa ler demais, não precisa estudar demais, não precisa se perder em livros. Mas também não adianta só acreditar também, tem que pegar e fazer. Tem que pegar e fazer e ver o resultado na própria mente. Né? E assim a gente vai ter progresso, vai ter resultado. E aí a gente não vai ficar perdido no ensinamento do Buda. Né? A gente vai conseguir achar um norte. Então que a gente possa praticar dessa forma, que a gente possa colher o máximo de benefícios possíveis da prática do Dharma. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, compartilhamento da prática, dúvidas. Alguém? Microfone. Só comentar que foi muito interessante a experiência do Ipipiso sabendo quanto faltava. Foi uma experiência muito legal de ver a minha mente reclamando. E aí também eu percebi que eu também não aceitava que minha mente estava reclamando. Eu acho que, enfim, eu não sei se eu tenho uma tendência a perfeccionismo, e aí eu fico, não, mas eu não poderia nem estar pensando isso, né, minha cabeça, e aí fica num ciclo. Mas aí depois de um tempo, acho que depois dos 10, 20, você meio que aceita e vai ficando muito melhor. E é engraçado que aí quando passou dos 50, chegou no 40, aí já fica... Eu acho que é o contrário, né? Quando você não sabe, no começo fica bom, aí no final você já fica ansioso pensando quando que vai acabar. Ou quando você sabe quanto que falta no começo, você fica, meu Deus do céu, ainda tem muito, mas no final já fica um pouco mais fácil. Mas foi legal, gostei da prática de experimentar, sabe? E perceber muito claro a cabeça reclamando do que está fazendo aquilo. Essa tendência da mente de, tipo, assim, reforçar aquilo que eu falei na semana passada, no domingo passado à tarde, eu lembro que você tinha perguntado algo parecido, né? A mente está reclamando. Você tem que direcionar o esforço não para isso. Você tem que direcionar o esforço, não. Ok. Budou. Tipo, continue com a próxima sílaba. Pessoa, bagawa. Não dá bola. Você está dando bola e brigando com esse negócio. Se você está brigando com esse negócio, aí você vai ficar brigando mesmo, entendeu? Você tem que ignorar. Tem que trazer de volta para o Itipissou, não querer brigar ali naquele lugar, entendeu? Você tem que voltar para o Itipissou. Se você fizer esse esforço, vai ser mais eficaz. Não ficar tipo, mas eu não podia estar pensando nisso. Você já entrou na briga de jeito errado. Já levou uma rasteira já. Então, assim, deixa quieto. A mente começou a reclamar, Itipissou, Bhagavara, volta. Só isso. Deixa quieto esse... Não vem com esse argumento que não poderia estar pensando nisso, mas eu estou pensando nisso. E aí, tipo, como que isso surgiu? E aí começa a tentar investigar esse negócio com a mente agitada e brigando, né? Não vai dar certo.
Então, assim, só trazer a mente de volta é mais eficaz. Você vê, o problema maior é a mente sair do lugar do Itipsô e ir para fora quantos que faltam. Né? Quando a mente sai para fora para saber quantos que faltam, quantos que não faltam, que aí começa a ter problema. Quando a mente está quieta com o Itipsô, não tem problema. Não é questão de saber ou não saber, né? A questão é a mente sair do Itipsô e ficar procurando assunto. Né? Alguém mais? Microfone. No finalzinho, a contagem parou, né? Aí, acho que depois de 40 não contou mais. Aí eu fiquei esperando, agora eu quero que conte. Eu falei, agora. Será que ele parou de contar, né? Será que ele parou de contar, né? Aí foram os 10 mais compridos do mundo, porque os 10, na verdade era 40, 50 e eu estava esperando que era só 10. Né? Maluquice que a gente entra. Foi no 30 que parou, eu acho. Nós paramos no 60. Não, mas assim, uma parte foi proposital. Eu confesso que foi proposital. Eu falei assim, é que nem pescar, né? Tipo, você joga isso, daqui a pouco você puxa, né? Então, assim, eu joguei isso, daqui a pouco eu puxei. Eu falei, vamos ver se o pessoal tá. Quando não falou, aí comecei, nossa, mas quem vai falar mais? Não, quando não falou que deu um nó total, assim, mas aí você vai, aí deu, assim, agora eu dispersei, agora deixa eu concentrar só nisso aqui, esquece isso aí, né? Assim, isso parou a contagem e acelerou o cântico. Acelerou o cântico. Ótimo. Vai terminar mais rápido. Eu pensei que você fosse de propósito diminuir nos últimos, sei lá, fazer bem lento, assim, pra todo mundo ficar bem. Não. Mas foi curioso, eu acabei de contar, parece que aqueles especialistas. Nossa, gente. Você vê como uma coisa boba, como a contagem, né? Tipo, uma coisa boba, a mente cria problema, né? Tipo. Então, assim, essa coisa de. Você vê, como que você abandona aquilo? Você não dando bola, né? Tipo, não, quantos que faltam, quantos não faltam? Vou focar em Tipsô, né? Quantas vezes que eu falei isso? O foco é em Tipsô, não é quantos que faltam, quantos que não faltam, né? É fazer com presença mental, né? Se fizer do 20, a questão, porque assim, cada um tá fazendo o seu. Mas se a mente estiver dispersa, querendo terminar, não vai ter o mesmo benefício, né? Tem que fazer com a presença mental, né? Itipiso, Bhagava, Arahant. Porque se fizer com a mente voada, não tem tanto benefício. Isso é uma coisa que não tem como eu controlar, né? Cada um está fazendo por conta própria. Né? Onde está a mente de cada um, não sei, né? Dá para fazer. Depois que a mente memoriza o cântico, né? Fica mais fácil da mente fazer no automático sem muita presença mental. Né? Tomar cuidado com isso. Né? Não sei se é porque eu sou novo e eu preciso me esforçar mais ativamente para não errar sílabas, fora que essa coisa de ser, não sei se a gente se empário tailandês, mas ver que tem som de W e o ponto de tio que não conta como ponto de tio é anormal. Então, é um esforço tão grande para manter na sílaba, que nem você falou, que nem você orientou, que contagem para mim nem contou. Vamos continuar. Essa é a atitude mais adequada, mais útil, assim. Mas assim, com o tempo, quando você memorizar, aí você vai ver que aparece o obstáculo. Não, agora eu memorizei. Aí, tipo, o obstáculo fica mais refinado também, né? Tipo, aí agora o obstáculo é tipo, não, eu consigo fazer no automático. Aí a minha mente fica pensando em outras coisas enquanto eu tô fazendo o cântico. Então, você tem que ter essa disciplina mental de trazer de volta, né? Então, assim, aumenta um nível, aí vem o obstáculo vem num nível maior também, né? Então as coisas andam juntas ali, né? Eu ia perguntar, Ariel, você comentou que é importante a gente vigiar assim no lugar, a gente desenvolver algumas outras coisas, estabelecer algumas bases e depois a gente parar para pensar sobre discutir textos e sutras e outras coisas. Eu vi que tem o grupo de segunda-feira que eles fazem exatamente isso, né? Eles discutem os textos, em que momento é recomendado, isso é uma coisa muito pessoal. Você chegou a vir no grupo segundo, não? Não, só li no site que é para mais experientes. Ah, sim. Assim, na tradição tailandesa que eu fui treinado, a gente não faz isso. Então, e assim, a tradição tailandesa, ela é bem, como é que fala? Tem suas características, né? Então, assim, essa questão de você... Tem vários jeitos de você
tratar esse assunto de tipo sutas, por exemplo. Né? Uma coisa é tipo ter um instrutor que fala, uma pessoa que já praticou, que tem experiência, alguma experiência, né, e fala sobre um sutta. Outra coisa são várias pessoas, às vezes que tipo não são tão experientes na prática, ou que às vezes têm muitas ideias sobre o assunto, mas que não tiveram experiência com algum mestre tailandês, por exemplo, tratando aquele assunto de forma prática, né? E a pessoa tem ideias teóricas sobre o assunto que às vezes são distorcidas, né? E aí vira uma coisa muito intelectual e superficial, né? Então, assim, a gente vê certos perigos nessa abordagem, assim, né? de ser discussão de textos, assim, eu vejo certos perigos, né? Porque muitas vezes o que eu vejo acontecendo são várias pessoas com ideias a respeito, mas que não têm uma prática naquele nível para discutir tal assunto, né? Assim, a tradição de floresta é bem simples em termos de ensinamento, né? Então, assim, o que a gente usa como ensinamento são os ensinamentos dos professores, né? Dos mestres, né? Então, as palestras são geralmente o suficiente, né? Por exemplo, quando eu fui em Mapjan, né? O Ajahn dava as palestras regulares dele, né? Tipo, e a gente ficava com aquilo, né? Nunca foi incentivado para a gente pegar os suttas e estudar e tal. Assim, tem um nível de benefício, sem dúvida. É bom conhecer o que o Buda colocou nos suttas lá. Mas o problema é que tipo, os suttas não têm uma ordem, né? E assim, muitos dos suttas, né? Assim, o grande perigo é que assim, a cabine do nosso avião tem quilesas. E o que direciona a gente escolher um sutta ou escolher outro para ler são as quilesas, muitas vezes. Então, assim, a gente começa a ler demais sobre certos assuntos que não são assunto nosso, né? Então, assim, uma delusão muito... Assim, isso faz parte da delusão, né? Então, assim, uma coisa muito comum é o quê? A pessoa, às vezes, não tem uma base sólida de generosidade, de sila e de meditação, e a pessoa começa a ler demais sobre, tipo... Ah, não, esse aqui o nome disso é Abhidhamma, né? Tipo, Dhamma superior. E aí a pessoa começa a se achar o máximo de, não, estou estudando o Dhamma, mas tipo, a pessoa não tem o Dhamma fundamental, que é tipo Sila, sabe? Então, assim, a pessoa, é muito fácil pro ego se mascarar que, tipo, não, eu sei o Abhidhamma. Mas, tipo, eu saio para beber cerveja com os amigos, eu mato o pernilongo com inseticida, tipo, e eu, tipo, traio a minha esposa, por exemplo. Então, assim, é muito fácil a mente cair nessas coisas, né? Então, assim, são perigos, né, que vêm desse estudo teórico, né? E assim, eu já vi casos de pessoas que estudaram teoricamente demais, né, ao ponto de tipo sair criticando mestres da tradição de floresta, né? Então assim, é meio assim, gera uma arrogância, né, que tipo a pessoa leu demais, ela acha que sabe, mas são as quilesas falando na mente dela. E também tem esse aspecto de virar um obstáculo na mente no sentido de ser como é que fala? Você senta para meditar, então assim, tem vários termos em Pali lá que são usados nos textos, né? Aí assim, se você senta para meditar, você não tem que estar preocupado com isso, né? Você tem que estar preocupado com ficar com o objeto de meditação. Mas aí qual que veio a tendência? Você leu demais sobre um certo tipo, os estágios da prática e tal, algum ensinamento que fala sobre os estágios da prática. Você fica preocupado com aquilo, né? Você fica procurando essas coisas, em vez de ficar com aquilo que vai ser a causa para você passar por esses estágios. Então, assim, assim, da forma como eu vejo, como eu treinei, assim, eu vejo mais como obstáculo, assim. Eu prefiro manter as instruções simples e, tipo, assim, o que a gente vê no grupo de domingo é o suficiente para a gente praticar. A gente não precisa ter dever de casa de ler um livro ou alguma coisa assim. Se a gente tiver tempo, a gente tiver interesse, a gente pode ler biografia dos mestres, eu acho inspirador. Mas assim, ler sutta eu acho perigoso. Porque a maior parte das pessoas, assim, muitas pessoas que eu conheço que saíram por esse caminho de ler sutta, muitas vezes acabam deludidos pelos próprios suttas. Porque se a pessoa não tem uma base de prática sólida, as quilesas distorcem os suttas. Assim, pode parecer que, tipo, não, sério isso? As quilesas distorcem os suttas, porque a pessoa... Aí chega uma hora, tipo, como é que fala? A pessoa fica tão arrogante que ela lê os suttas, ela acha que entende do assunto, né? Aí, tipo, para alguém experiente, a pessoa vem descrever um problema. Aí, para os olhos daquela pessoa, tipo, o problema tem a solução X. Aí a pessoa vai teimar que a solução não é X, que a solução é Y. E a pessoa se perde no caminho, basicamente, por causa disso.
Não falta exemplo de pessoa que surta, digamos assim, de virar o próprio mestre, de se achar iluminado, porque leu Suta demais e que, tipo, não vem num grupo de prática, a pessoa se acha iluminada e simplesmente se perde no caminho por causa disso. Assim. Não falta exemplo. Assim. Não conhecia, não foi um, não foi dois, não foi três. Né? Então, assim, eu acho muito perigoso, né? Assim, essas questões. Né? Então, por isso que eu prefiro manter as coisas simples. Né? Então, assim, ler os sutas, né? Tipo, ter alguém compartilhar os sutas de tempos em tempos. Às vezes eu compartilho algumas coisas de alguns sutas, né? Mas é pouco, né? Mas essa tradição de floresta enfatiza mais falar do próprio coração, né? Da prática, da nossa própria experiência, né? E assim, isso já deve ser muito mais do que suficiente para a gente praticar e ir muito longe, né? E também a questão do estudo tem esse aspecto de vocês, nossa, tem muita coisa para ler, tem dos 84 mil ensinamentos, né? Tipo, nossa, tem muita coisa. A questão também é o seguinte, né? Muitos desses ensinamentos são para contextos específicos, né? Que às vezes não é o nosso. Mas aí a mente às vezes fica presa na forma, né? Tipo, não, o Buda falou esse sutta e os discípulos se tornaram arahants, né? Então por que eu não estou me tornando arahants lendo esse sutta, né? Você não está no mesmo nível mental, né? Só por causa disso, né? Então, assim, não é lendo a palavra, memorizando a palavra mágica lá, né? Tipo, que o Buda falou lá e os monges iluminaram, né? Não é isso que vai iluminar a pessoa, né? A pessoa é a prática, né? Então, assim, essa tradição é muito mais sobre ensinamentos simples, né? O Ajahn Mun, né, que tipo é o refundador da tradição de floresta da Tailândia, né? Tipo, ele ensinava, tipo, fazendeiro na rota de esmola de Pindapata, né? Ele falava, não, repita mentalmente Budô, né? Aí depois o fazendeiro no outro dia vem para falar, nossa, eu experienciei isso na minha prática de meditação, como é que eu faço agora? E aí ele dava instrução no nível acima. E assim por diante. Então era uma instrução nesse nível que a tradição de floresta segue, né? Tipo, a gente é dado certas ferramentas, a gente pratica aquilo, quando a gente tem problema, a gente vem, reporta, e aí a gente consegue instruções um pouco mais refinadas para lidar com aquele tipo de problema, né? Uma pessoa experiente consegue passar esse tipo de instrução. Se a gente for no sutras, a gente vai se perder, né? A gente vai se perder porque a gente não vai saber usar aquelas ferramentas, né? A gente não tem experiência suficiente para lidar com aquelas ferramentas, saber quando usar qual, né? É que nem você, se a pessoa for querer aprender medicina nos livros de medicina, né? Sem ter um instrutor, sem ter feito estágio antes, né? A pessoa facilmente vai se perder, né? Porque, não, mas os livros de medicina tem tudo, mas a prática é muito diferente do livro de medicina, né? O livro de medicina tem todos os conhecimentos lá, mas assim, quanto que eu uso qual? Na prática ali, na hora do ao vivo, a cores é muito diferente daquilo. Né? Então, a prática de meditação é bem similar, né? Se não tiver alguém experiente para guiar a gente se perde no livro de medicina. Então, nesse sentido que a gente vê. Então, assim, Então, assim, se alguém perguntar, recomendação de leitura, biografia dos mestres, né, como inspiração. E o que a gente estuda quando a gente não está no grupo de domingo? Abre o canal do mosteiro lá e escuta as palestras do Ramo Dito, né? Vai ver que não... É o mesmo estilo, né? É a mesma tradição. Esse tipo de estudo eu recomendo. Então, assim, eu vejo mais benefício, né? Que não gera muita agitação mental em termos de informação. Né? E simplifica as coisas, né? Então, essa seria a recomendação no sentido do estudo, né? Desse estudo do Dhamma, né? Biografia de mestre e palestra de monge de tradição de floresta, né? Isso que eu recomendo, né? Agora, estudar termo em Pali, estudar Pali mesmo, eu não recomendo, porque gera muito... Desvia do caminho, né? Muito fácil desviar do caminho e perder muito tempo com isso. Não sei se isso responde de alguma forma a sua pergunta. A biografia do Ajahn Chah, particularmente, é bem grande, né? Você pegou qual? Sim. A biografia do Ajahn Chah tem ali na biblioteca, em inglês, né? Você lê inglês, não? Isso facilita um pouco, né? Só que aquela do Ajahn Tanísaro, né? Não o México, que é uma coisa...
Ah, sim. Sim, mas assim, tem a biografia do Ajahn Chah em português. Assim, a biografia do Ajahn Chah é boa, assim, em inglês, mas assim, eu particularmente, eu nunca li a biografia do Ajahn Chah porque ela é muito grande, assim, a Stillness Flowing. Assim, acho que o Dito fez. Li o Jaman, li do Tamahabu, li do Mechekel, li de alguns outros mestres. A Ajahn Chah em particular, a Mudita é mais sucinta, assim, né? Tipo, tá mais curtinha, né? É Travessia da Floresta. Tem no site do mosteiro? E tem no Forest Sangha, acho que talvez. Eu fui procurar o Forest Sangha. No Maravati. Um aviso que já passou para o Sudavali. Eu fui procurar. Ah, o Travessia da Floresta. Fecharam, não tem mais livro lá. Do português. Eles não passaram para o Sudavali. Tinha um aviso lá, não sei. Eu fui procurar para. Palestras. Então essa tradição, assim, é mais oral, assim, né? Tipo, direto do coração, né? Não é tanto de você ficar memorizando. Porque, assim, quem já ouviu as palestras do Lonta Mahabua sabe quão duramente ele critica o estudo teórico, né? Ele mesmo estudou teoricamente, né? E depois porque ele também não começou uma tradição de estudo teórico, né? Depois ele viu o próprio Adyaman, quando ele encontrou com ele, falou, né? Tipo, ele tinha um título até de erudito no Dhamma, né? Falou, agora você tem que colocar de lado toda essa memorização que você fez, que isso só vai ser obstáculo para você. Para praticar, você tem que colocar tudo isso de lado. Algum dia isso vai ter utilidade para você, mas não é agora. Para praticar, você tem que colocar todo esse ensinamento teórico de lado, toda essa memorização. Porque praticar e memorização são completamente diferentes. Né? Então, assim, a prática e a memorização não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E para atingir os resultados, não precisa de memorização. Não é necessário. Né? Essa tradição enfatiza muito isso. Né? A gente tem que ver o inimigo, tem que ver as quelezas na mente, né? E lidar com elas. Não ficar memorizando textos sobre tipo obstáculo, memorizando textos sobre as impurezas mentais e nunca vendo acontecendo ao vivo e a cores, né? Para resolver, a gente tem que ver ao vivo e a cores, né? Se surgiu a raiva, eu contenho. Se surgiu a cobiça, eu contenho. Isso é prática. Agora, a pessoa ser capaz de descrever, tipo, não, isso é doce, isso é morra, mas tipo, a pessoa não consegue conter essas coisas quando surge na mente. Ela dá um tanto de nome. Mas não consegue. É que nem, ou então é um médico que consegue falar, tipo, o nome de todas as doenças, mas não consegue tratar nenhuma, né? Tipo, não, eu conheço diabetes, eu conheço hipertensão, eu conheço tudo isso. O que você sabe tratar? Nada. Tipo, que utilidade tem isso? Não tem muita utilidade, né? Então, o importante é saber resolver os problemas ali, né? Onde surge, né? Algo mais? Para variar, já passamos do horário. Nossa senhora, a gente não consegue cumprir o horário. Desculpa, só eu troquei. Não era o Dhamma, não era o Forest Sangha, era o Dhamma da Floresta. O Dhamma da Floresta. Sim, o Dhamma da Floresta foi desativado, sim. Sim, eu achei que está estranho, porque o Forest Sangha, tipo, é do Amaravati, né? Como que mudou para o Sudavali? Não, tudo bem, acontece. Então é isso, né? Então, assim, como que os tailandeses estudam o Dhamma, né? A gente sai para viajar com... Era engraçado, a gente sai para viajar com um discípulo do mosteiro, né? O que eles faziam? Enfiava o MP3 com palestra no carro e ia viajando com palestra no carro. Né? Então, assim, esse é o jeito de estudar. Não precisa pegar livro, não precisa pegar essas coisas. Né? Você vai ouvindo lá. Acho que até a biografia de alguns mestres tem áudio gravado, assim, né? Se bobear. Tem isso também, né? Tipo, o pessoal da Tailândia, né? Tipo, eles têm esse hábito de sentar no chão já da Nordeste da Tailândia, né? Então, assim... O pessoal é tipo, bem rural mesmo, aquela região lá do Nordeste da Tailândia, tipo, bem rural, o pessoal cria búfalo e planta arroz, né? Mas, assim... Aí você acha engraçado, assim, né? Você vai lá pro mosteiro, você chega se achando, nossa, eu estudei os sutras, né? Tipo, sabendo de tudo, né? Aí você chega lá na hora da prática, né?
prática de vigília meditativa no... Não, primeiro, a prática de Itipiçô, né? Só que é o Itipiçô 108 completo, né? O Itipiçô Savakatosupatipanô. Aí fala assim, meu Deus, isso não vai acabar nunca, né? Tipo, enquanto isso, as senhorinhas lá, tipo, 89 anos lá, tipo, Itipiçô, Bhagavara, nem levantou, não bebeu água, não, tipo, não parece estar com pressa de terminar, tá lá. Aí você levanta 2 vezes para ir no banheiro, a senhorinha nem mexeu. Aí, tipo, como tocou o sino do Moinjin, elas mexeram, sabe? Mas, assim, será que eu entendo realmente o ensinamento do Buda ou eles que estão sabendo mais que eu, né? Se você for conversar com ela não vai falar. Se você conversar sobre termo impar, ela não vai saber nada. Não vai saber nada. Mas ela sabe, tipo, vir no mosteiro cedo, sabe acordar cedo, sabe gestos de respeito, sabe os cânticos de cor, sabe. Tem um bom coração, assim, né? Sabe? Tem uma boa mente, né? Parece ter uma boa prática, né? Não é para qualquer um sentar lá e sem mexer, ficar a noite inteira, né? Como que elas conseguem fazer isso, né? Aí chega os ocidentais cheios, acaba a cabeça cheia de ideias e cheia de dama, né? Não consegue sentar nem 5 minutos sem ficar mexendo, né? Então, assim, qual que é a prática mais eficaz, né? O que realmente é importante ali, né? Então é isso, né? Essas são as recomendações que a gente tem. Depois a gente pode passar está no grupo lá, né? Depois a gente pode mandar para você o link das coisas lá no grupo. Então eu passo uns links úteis hoje. A gente pode até colocar uns na descrição do grupo, talvez, né? Links úteis, né? Biografia, a descrição vai ficar cada vez maior, né? Tipo, biografia dos mestres, né? Tipo, canal do Sudavari, fontes de estudo recomendado, né? Acho que é só isso, fonte de estudo recomendado.